Nossa palavra-chave de hoje é impaciência, mas eu vou falar de impaciência usando o antônimo de impaciência, que é paciência. Nós temos na carta de Tiago, Tiago 1, 2 até o 4, na versão ARC, que a gente sempre usa aqui, está escrito: Mas, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, Tiago nos exorta a deixar a impaciência e produzir paciência enquanto nós vivemos, enquanto nós fazemos a obra de Deus. A prova da nossa fé vai produzir paciência. Tiago está praticamente reproduzindo a vida de Abrão e Sara aqui para nós, nesses 3 versículos. Quando a gente cair em várias tentações, a gente precisa ser paciente, sabendo que a prova da nossa fé é que vai produzir a paciência. Falando da palavra-chave que é impaciência, que é o contrário de paciência, que é produzida na tribulação, a paciência ela produz alguma coisa. E Tiago diz que o que ela produz é uma obra perfeita. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Quando a gente avalia perfeito no grego e na língua portuguesa, a gente vê uma distância muito grande de significados. Porque no português, perfeito é uma coisa infalível, é uma coisa que não erra, não falha, que não produz nenhum erro. Isso é perfeito na língua portuguesa. Mas no grego é outra coisa. Eu não vou explicar aqui em detalhes para você, mas eu vou deixar nesse vídeo aqui no card para você a explicação do termo grego télios, que é traduzido inclusive aqui nessa referência como perfeito. Em Tiago 1 e 4, a gente vê então que aparece o termo télios, perfeito, 2 vezes. E aqui nesse versículo de Tiago 1,4, a gente tem 3 palavras para avaliar enquanto a gente vai explicando a palavra-chave de hoje, que é impaciência. Perceba então que eu estou falando de paciência, que é para você entender o que é e aprender a produzir, aprender a ganhar paciência e assim eliminar a impaciência da sua vida, porque impaciência só traz problema. Impaciência sempre nos lança para longe da vontade de Deus. Impaciência sempre atrapalha os planos de Deus, porque Deus é um Deus atemporal, enquanto nós somos criaturas temporais. Nós existimos dentro do tempo. Tudo que nós fazemos, toda a nossa estrutura cerebral, mental, espiritual, é tudo construída dentro do tempo. E quando o tempo não está a nosso favor, a gente entra em conflito. Mas o Deus perfeito, o Deus atemporal, o Deus que habita na eternidade, ele quer nos ensinar a ter paciência e excluir da nossa vida a impaciência para que possamos produzir uma obra perfeita, como diz Tiago 1 e 4. Hipomone que significa paciência aqui dentro do versículo. Significa também perseverança. Sabe o que é? É a capacidade de ficar sob pressão sem recuar. Foi o que Abrão e Sara não tiveram, principalmente Sara, né? Porque Sara era responsável pela continuidade da semente de Abrão. E uma mulher que não podia ter filhos naquela época era muito marginalizada, era muito desconsiderada. A gente vai ver na hora que for discutir aqui o textuário, daqui a pouquinho já vou falar do textuário na sequência. Você vai ver que sofrimento que era para Sara. Então, ela perdeu a paciência e quis produzir o milagre com suas próprias mãos. O próximo termo é télios. Télios significa... Aí eu já vou dar um spoiler lá do vídeo que eu indiquei, mas mesmo assim vale a pena assistir o vídeo, hein? Porque isso aqui que eu tô falando não é nada perto do que você vai ter no vídeo. Télio, que significa que é traduzido por perfeito na nossa Bíblia, fala de maturidade, fala de objetivo alcançado. Então, a fé que precisa ser perfeita, a fé que deve ter a sua obra perfeita, está falando de uma fé de alguém que atingiu a maturidade, tá bom? É isso que é fé perfeita, fé amadurecida. Não significa uma fé perfeita no contexto da nossa língua portuguesa, que exige a infalibilidade. Não é isso. O grego
o télios, perfeito no grego, não é exigência de infalibilidade, como é no português. Assiste o vídeo, você vai gostar. E a terceira palavra que a gente tem aqui é holoclire, que significa íntegros, inteiros, completos, completo em todas as partes. É isso que significa: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Uma paciência, uma perseverança com obra perfeita é aquela que é explicitada, mostrada por alguém maduro na fé, por alguém que aprendeu a confiar em Deus, por alguém que aprendeu a esperar o Kairos, o tempo de Deus. Kairos é a coisa mais difícil na nossa vida, né, meus irmãos? Porque nós, criaturas temporais que vivemos 60, 70 anos e o que passar disso é canseiro e enfado, como diz a Escritura, a gente não tem paciência. E a gente não tem nem tempo para ficar esperando as coisas, né? E Deus ainda nos prova nessa questão do tempo. Então, realmente é muito difícil. O momento oportuno, o tempo de Deus, o tempo em que Deus quer cumprir seus planos na nossa vida, precisa ser aguardado com paciência. Mas essa é a grande dificuldade, aguardar com paciência. Vamos aprender hoje que mesmo que seja difícil, vale a pena. E é necessário para a gente não se ver lutando contra Deus. Uma observaçãozinha que eu vou deixar para vocês aqui. Não pense que o versículo aqui, como eu já expliquei, está exigindo perfeição moral ou ausência de pecado. Não é isso que o grego télios quer significar, porque isso é impossível para nós como seres humanos. O contexto de télios significa 3 coisas, então: maturidade plena, integridade e completude no caráter cristão e uma finalidade alcançada. É o que você vai entender quando você assistir aquele vídeo que eu indiquei. Naquele vídeo eu vou explicar o versículo: sede vós perfeitos. Como assim sede vós perfeitos, né? Vai valer muito a pena. Do ponto de vista teológico e prático, então, a impaciência é uma tentativa de interromper o processo de Deus nas nossas vidas. Deus faz uma promessa, como fez para Abraão e Sara, o tempo passa, não acontece, demora muito, aí a gente estende a mão para realizar o milagre por nossa conta, como Sara fez. E Abraão, sendo um homem de Deus, o pai na fé, aquele que teve contato com Deus, aquele que falou com Deus, ainda ouviu a esposa. A gente vê aqui, no contexto de Abraão, muito parecido com o contexto de Adão, né? Adão deu ouvidos à sua mulher e olha o que aconteceu com a humanidade. Olha o que aconteceu nas suas vidas. Quanto sofrimento, quanta desgraça não aconteceu por o homem ter dado ouvidos à sua mulher no erro. E aqui a gente vê Abrão dando ouvidos para Sara e, de novo, um grande erro acontece na história do povo de Deus. A paciência, então, tem uma obra para completar, e essa obra precisa ser perfeita. Eu já expliquei, então, que esse perfeito é a completude, é atingir o objetivo, é a maturidade. Então, a paciência não completa a sua obra enquanto o crente, o cristão, não se tornar maduro na fé, enquanto ele não aprender a se relacionar com Deus. Aí a paciência fica com a obra inacabada. E assim, a impaciência, que é a nossa palavra-chave, fica sempre querendo aflorar em nós. O alvo da paciência, então, é maturidade, é fazer com que a gente seja perfeito, no sentido de maduro, e fazer com que a gente seja íntegro. Ser perfeito, então, não é ser impecável, é simplesmente atingir maturidade. A impaciência é uma marca da imaturidade espiritual e ela foca no que nos falta agora, enquanto que a paciência foca no Deus que está construindo o nosso caráter, inclusive para eternidade. Então perceba o contraste da impaciência com a paciência. A impaciência quer fabricar uma obra agora. Não importa se é perfeita, se é madura, se é completa. Não importa. Ela quer agora. A impaciência quer resultado imediato. De acordo com a definição do grego teleios, então, que é perfeito, que é o resultado do processo da paciência na nossa vida. Quando a gente dá lugar para o processo, a gente então amadurece, se torna crentes completos, perfeitos, capazes de ouvir, entender a vontade de Deus e reproduzir a vontade de Deus na nossa vida. Então, olha só, paciência é resistência. No original, paciência, hipomone,
significa a capacidade de permanecer firme sob pressão. A impaciência é o desejo de fugir da prova, enquanto que a paciência é a decisão de crescer dentro da prova. Então, olhe como isso é bonito. Uma coisinha para você decorar. A impaciência é a falta de confiança na soberania de Deus. Foi o que aconteceu com Abrão e Sara. Para sermos íntegros e maduros, precisamos permitir que a paciência termine o seu trabalho. Qual que é o trabalho da paciência? Produzir em nós maturidade, nos aperfeiçoar, sem tentar apressar o relógio de Deus.